Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, eu sou o Sapo, que eu falei que ia chegar aqui hoje para falar. Lembra? Na aula do professor Carlos. Olha o professor Carlos aqui, ó. Oi, professor. Oi, como é que você tá? Ué, o que aconteceu que você virou agora um... Você era de verdadeira e agora você virou um boneco? Tá o contrário do Pinóquio? E eu virei esse trenzinho aqui, ó. Cheio de vida, né? Parecendo um ser humano, né? E ele não quer virar um sapo. Professor Tante, a arte grega, pela questão do teatro. O teatro, nós temos aí dois gêneros. Nós temos a comédia e a tragédia. As colunas gregas mais famosas, não sei se vocês viram no questionário, é a coluna dórica, que é uma coluna bem simples, né, professor? Igual o senhor, uma pessoa simples, humilde. Sim, eu sou uma pessoa simples e humilde. Eu poderia ser considerado uma coluna dórica, né? Coluna, pessoal, é a coluna jônica, que ela tem uma voluta no capitel, em forma arredondada, parecendo um caracol, e ela tem um anel embaixo. Senhor, cadê seu anel, professor? Fica quieto. Não fala isso. Ah, ele tá escondendo que é casado. Não é, que eu tenho que arrumar ainda a aliança. E aí minha esposa, eu falei pra ela que ia arrumar, e aí até agora a gente não achou ouro. Ah, tá, desculpinha, mal feita dele, tá bom. Bom, e a última coluna, pessoal, é a coluna coríntio, que é a coluna mais cheia de frescura. Quem é corintiano aí sabe como é cheio de frescura, né, pessoal? Ela é muito mais detalhada e mais difícil. O corintiano aí, ó, quem é o corintiano? Então, mais difícil. O corintiano aí, ó, quem é o corintiano? Então, coluna coríntio que vem de Coríntio, jônico que vem de Jônios e dórico que vem de Dórios, tá? São três colunas. Vocês vão ver muito isso na arquitetura neoclássica, nos prédios hoje em dia, em fórum, em vários lugares, tá, pessoal? Bom, outra coisa que eu vou explicar, professor. O senhor já viu sobre a escultura? Sim, eu vi um pouco sobre escultura. Esse dia eu estava passando para os alunos sobre a Vênus de Milo. Ô, louco, ela é bonita, né, professor? Eu acho ela muito bonita. Só que pena que ela é aleijada. Não, não é que ela é aleijada. Ela perdeu os braços, né? Não acharam o braço. É, mas quem não tem braço é aleijado, não é, pessoal? Da escultura. Bom, sobre a escultura, a gente pode dizer que teve três períodos importantes. Teve o proto-geométrico, o geométrico, né? Mas os mais importantes foram o período arcaico, que eles trouxeram essa escultura lá do Egito, que ela é bem rígida, né? Eles chamam ela de couros. Couros? Couros eu já arrumei o couro. Não, é couro no sentido de jovem, tá? É, eu arrumei uma jovem sapinha. Isso, muito bem. Então, são jovens rígidos, né? De uma forma bem rígida, sem muita movimentação no corpo, né? Apoiado nos dois pés. Rígida, sem muita movimentação no corpo, né? Apoiado nos dois pés. E temos também, que eram trazidos do Egito, essa ideia, né? Do Egito, essa ideia, né? De rigidez, de forma bem robusta. E depois teve a fase, que é a fase clássica, por isso que é a arte clássica. Ah, tá, por isso que chama arte clássica. Isso. É a arte clássica, que vem lá com as esculturas que tem um pé na frente, mais movimento, mais naturalismo. Aí no final dessa fase clássica que eles vão colocar as figuras femininas. Ué, eles só faziam figuras masculinas, professor? Sim, a maioria era masculina, né? Tanto é que eles tinham o belo do homem, que era a medida de todas as coisas. Ué, eu achei que era o sapo a medida de todas as coisas. Não, você para nós aqui é a medida de todas as coisas. Ah, que legal. Eu gostei dessa. Eu podia ter escultura minha também de sapo, né, professor? Sim, vamos fazer depois uma escultura sua, tá, Sapo? E que mais? O que teve da arte clássica? Bom, teve também as esculturas que tinham movimentos, né? Que tinham essa relação. Que nem o Miron, que é um escultor famoso, ele fez
o discóbulo, que é um lançador de disco. Ele teve o Praxíteles, teve vários escultores, né, que desenvolveram essa habilidade de representar o homem bem perfeito, bem natural. Bem perfeito, bem natural, né? Ah, tá. E a outra fase, sem ser arcaica e clássica? É a última fase, que é a fase helenística, que é onde tem gesto, né? Quando você vai ver lá aquelas esculturas, tem movimento, bastante torção no corpo, né? Ô, louco, como que o senhor faz tanto movimento assim? Não, é assim, movimento. Mas, gente, olha, tá desconfiado desse professor, hein? Professor de arte, não sei não. Não é, Sapinho, para com esse preconceito. Faz um monte de movimento, né? Tem gesto e tem 3 corpos, né? Até 3 corpos que eram colocados juntos, né? E aí eles faziam... Para, sabe, de ficar tirando sarro meu? Ah, tô achando engraçado o senhor falar assim, mostrar esses gestos todos. É, helenístico, então tem o naturalismo, mais torção no corpo. Uma das obras mais famosas é o Laconte, né? Que é uma escultura que foi encontrada na época do Renascimento, né? E eles vão achar aquilo lá o máximo, né? Em termos de escultura. É que a arte deles, eles pintavam, né? Eles pintavam as esculturas, deixavam ela colorida. Ô, louco, coloria as esculturas brancas que a gente conhece hoje? Sim. E o senhor conhece sobre a arquitetura grega? Sim, conheço. Tem o Partenon, que é o maior templo. Isso, é o templo de Artemis, da Atenas, né? O templo de Atenas. Sim, é de Atenas, né? E interessante da arte deles é que eles também, dentro das pinturas, que eu estou falando de pintura, né? Eles eram pintores de vasos, né? Eles pintavam muito vasos destacou muito. E esses vasos que deram visibilidade à história da mitologia, porque eles pintavam cenas do cotidiano e da mitologia nos vasos, as histórias deles, né? Poxa, que legal! Então, as histórias de Édipo Rei, as histórias da mitologia com o Minotauro, com a Medusa, com as viagens de vários personagens de Hércules e outros foram então encontrados nas pinturas dos vasos, professor, é isso? Sim, é isso. Essas pinturas, elas tinham 2 características principais. Eram figuras pretas sobre o fundo vermelho. Como assim? É que elas tinham o fundo da cerâmica que era vermelho, eles pintavam de preto em cima. E a outra era a figura vermelha sobre o fundo preto. Então eles raspavam. Os vasos tinham vários formatos, sabia? Cada vaso tinha uma função. Então, tipo, tinha um vaso que era hidra, que era para pôr água, tinha um vaso que era ânfora, que era para pôr vinho, tinha em formato de coração, né? Tinha vasos que eram crateras, que tinha uma boca bem larga para poder pôr água, para misturar o vinho. Tinham vasos de todos os tipos, né? E aí é bem interessante o formato, e é como se fosse hoje, né, os copinhos aí de massa de tomate colorido, né? As pessoas colorido, né? As pessoas compravam o produto e levavam o vaso, né? E era até prêmio também, sabe? Para quem tinha, tipo assim, os atletas, né? Que tipo, Olimpíadas vêm da Grécia, vários jogos vêm da Grécia, então eles faziam a entrega desses vasos pintados por Ezequias, por vários pintores, né? E entregavam para eles como prêmio. Ah, eu achei que era dinheiro.
essa coisa do capitalismo, né? Isso vai acontecer mais na Roma antiga depois, né? Que vai copiar as coisas dos gregos. Mas os prêmios deles eram uma coroa de louro. É louro papagaio, professor? Não, louro é aquilo que põe na comida, é uma plantinha. Eles comiam depois, põe no cabelo, não pega bactéria? Não, era coisa própria, tipo assim, era um fecho, né? De louros, de folhas de louro para servir de prêmio, né? Então aquilo ali, ele saía com aquilo na cabeça na rua, ele tinha crédito em todo lugar, né? Olha, eu vou andar então para poder conseguir crédito, porque com esse coronavírus aí ninguém tá vendendo nada para mim. Todo mundo tá achando que eu tô duro, que eu tô desempregado, né? É, mas seria uma vantagem, né? Se você conseguisse naquela época ter esse mérito de corredor, de atleta, né? Corpinho de atleta seu. É, eu tenho corpinho de atleta, não vou pegar virose, né? Nem esse vírus coronavírus aí. É, não sei, né? Como é que tá hoje. Tá meio arriscado você também ficar gripado aí, né? Ficar aqui muito exposto a falar comigo de pertinho. Credo, professor. Nossa, tenho até medo agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.